Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo válido pela terceira rodada da Copa Paulista 2023. Jogo realizado ontem na cidade de Marília, né? O time do Grêmio Imprudente foi até a cidade de Marília, enfrentou o MAC, né? E lá no estádio Breno de Abreu Sampaio Vidal, e ficou no empate em 0-0. Em si não foi um mau resultado, né, porque o Grêmio Prudente volta lá da cidade de Marília com um ponto, mas o jogo em si foi um jogo muito truncado, um típico resultado de 0-0, um jogo sem muitas oportunidades de gol de ambas as equipes, né? Eu, eu eu acho que, na minha opinião, a melhor oportunidade, não só do primeiro tempo, como do jogo em si, foi uma cobrança de falta já no final do primeiro tempo, onde o Grêmio Prudente, com o Rafinha, né, fez uma boa batida, exigindo uma boa defesa do goleiro do time do Marília. Na minha opinião, essa foi a melhor lance do jogo em si. Como eu disse, como eu disse anteriormente, o Grêmio Prudente iniciou o jogo dessa forma, né, um jogo truncado, e no primeiro tempo essa foi a melhor oportunidade de gol do Grêmio Prudente. Na volta do segundo tempo, as duas equipes não teve muita alteração, não teve muita modificação na forma de jogar de ambas as equipes, tanto o Grêmio Prudente como a equipe do Marília. Eles não voltaram do vestiário na volta do primeiro tempo para o segundo tempo com uma outra postura, e o jogo acabou sendo um reflexo do primeiro tempo, ou seja, um jogo muito truncado, um jogo fechado, sem muitas oportunidades de gol, um jogo onde os goleiros não tiveram muitas defesas difíceis. Vale aqui uma ressalva: em algumas oportunidades o Grêmio Prudente acabou oferecendo oportunidades de gol para a equipe do Marília, que na minha opinião foram ali, pelo menos em duas oportunidades, em dois lances, com o goleiro Luiz, que tentou ali sair jogando com os pés. Ele acabou ali se atrapalhando, se confundindo, oferecendo até um certo perigo para o sistema defensivo do Grêmio Prudente e uma oportunidade de gol para o time do Marília. Porém, essas oportunidades não foram bem aproveitadas pela equipe do Marília, e não tivemos maiores problemas. Esse foi um panorama geral do jogo, né? Como eu disse, um jogo típico de 0-0, truncado, fechado, sem muitas oportunidades para as ambas equipes. Falar aqui os escolhidos, né, dos titulares que entraram em campo para enfrentar o Marília, né, foi o Luiz, o Guizão, o Eduardo Biazas, o Félix Jorge, o Léo Kovic, o Rafinha Potiguar, o Matheus Silva, o Rafinha, o Meia, o Madalena, o Cezinha e o Luquinha. Esses foram os escolhidos pelo treinador do Grêmio Prudente. Na virada do primeiro para o segundo tempo, né, o Fezan fez uma substituição. Ele tirou o Cezinha e colocou o Filipinho, né? O Filipinho, que tinha estreado contra o Noroeste, tinha sido expulso no final da partida naquela oportunidade, cumpriu suspensão contra o Comercial, estava retornando hoje. Ele entrou no segundo tempo, mas ele sentiu uma contusão, jogou ali acho que 22, 23 minutos do segundo tempo, ele já foi substituído. No lugar dele entrou o Rodrigo, e ainda nas mexidas, né, o Fezan tirou o Rafinha e o Madalena, colocou o Brau o Thiago Nonato, e já no finalzinho ali para finalizar, no finalzinho da partida, né, para fechar totalmente o sistema defensivo do Grêmio Prudente e voltar lá da cidade de Marília com um ponto, ele tirou o Luquinha e colocou o zagueiro Lucas Costa para fechar tudo e voltar de lá com um ponto importante para a classificação e a sequência do Grêmio Prudente na Copa Paulista. Como eu disse, foi um jogo chato, um jogo 0-0, um jogo chato, sem oportunidades de gols para ambas as equipes. Porém, para o Grêmio Prudente, na minha opinião, foi um resultado positivo. Você ia até sair fora de casa e voltar com um ponto, independente das circunstâncias, é muito importante. Vale ressaltar que na estreia do Grêmio Prudente contra o Noroeste lá em Bauru, o time fez um bom jogo e poderia ter voltado de lá com um ponto, né? Mas tomou aquele golzinho já no finalzinho da partida,
numa bola parada, numa cobrança de escanteio, acabou sendo derrotado na estreia. Porém, naquela oportunidade ele fez um bom resultado e poderia ter voltado de lá com um pontinho, que estaria ali deixando o time mais acima, né, na classificação. O Grêmio Prudente, nesse momento, está ali ocupa a terceira colocação do grupo 1, está ali no bolo, né, dos que avançariam à próxima fase da Copa Paulista. O grupo do Grêmio Prudente vai ter um jogo que vai finalizar a rodada hoje, né? Daqui a pouco às 10 horas, né? Eu gravo esse vídeo no domingo, agora são 9h15. Às 10 horas da manhã, lá no Palma Travasso, jogam Comercial e Mirassol. Uma vitória do Mirassol vai ultrapassar o Grêmio Prudente, ultrapassa o Grêmio Prudente, né? Mas o Grêmio Prudente ainda está ali no bolo, né? Dos que iriam avançar a próxima fase da competição. Então hoje às 10 horas tem Comercial e Mirassol. Mirassol próximo adversário do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente na próxima rodada, né, o jogo válido pela quarta rodada, vai até a cidade de Mirassol, enfrentar o time do Mirassol, lá no estádio municipal José Maria de Campos Maia. Então o Grêmio Prudente enfrenta o seu próximo adversário, né, o Mirassol. Um detalhe aqui de algumas equipes que disputam a Copa Paulista, né? Algumas equipes que estão na Copa Paulista também estão envolvidas em outras competições. Caso de Mirassol, Ponte Preta, 15 de Piracicaba. Mirassol e Ponte Preta estão disputando a Série B e também disputam a Copa Paulista. O 15 de Piracicaba também está disputando a Copa Paulista e disputa a Série D. Então essas equipes precisam utilizar bem os seus elencos. Então o Mirassol em si ele acaba utilizando uma equipe sub-20 para a disputa da Copa Paulista. Então é uma oportunidade do Grêmio Prudente com o seu time principal ir até a cidade de Mirassol e voltar lá com um bom resultado. Lembrar mais uma vez, Mirassol utiliza uma equipe sub-20, então é uma oportunidade clara do Grêmio Prudente com o seu time principal e experiente ir até a cidade de Mirassol e voltar de lá com uma vitória, 3 pontos que ajudariam muito na classificação do Grêmio Prudente. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Próxima rodada do Grêmio Prudente, o jogo válido pela quarta rodada, na próxima segunda, dia 24 de julho, às 7 da noite, lá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, o Grêmio Prudente enfrentando a forte equipe do Mirassol. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu até o final. Espero que você deixe o seu like. Obrigado para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou, deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Mais uma vez, espero vocês no nosso próximo vídeo, falando do jogo válido pela quarta rodada, pós-jogo contra o Mirassol. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!